Bom dia, Valdir. Tudo bom? Supremacia. Bom dia, Roma. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Bem, tem passado? Bem, graças a Deus. Bom dia. Bom, começamos aí com essa obra-prima, né, Projeto Sola. Os meninos foram muito felizes aí em fazer uma música tão melódica com um texto fiel ao texto bíblico, né? Que é difícil hoje em dia. Tá mais comum hoje em dia, né? O pessoal ser mais fiel às letras aí, principalmente na área da nossa linha teológica, né? Tem mais gente produzindo coisa muito boa. E esses meninos aí, né? O Projeto Sola é um pastor, Guilherme, e o outro Guilherme Yamarino, ele é também de igreja, pai presbítero. Então, a gente louva a Deus por isso. Não é o texto base nosso, mas está falando da mesma pessoa, né? Essa música chama Colossenses 1.
E hoje a gente vai falar em Filipenses 2, né? Mas o autor está se referindo à mesma pessoa em momentos diferentes, tá? Hoje a gente vai para a última lição do nosso estudo, né? Falando sobre o individualismo na nossa época, né? E o papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista, né? Eu mesmo e os outros. E a última lição é a identidade de Cristo. A gente vai dar uma lida aqui, né? E eu queria começar pedindo desculpas aí pelo domingo passado. A internet deu problema na quinta-feira e deu problema no domingo de manhã, né? Então ele caiu e ficou fora quase o resto da manhã. E eu queria agradecer ao Rômulo aí que continuou a lição, né? Teve um insight muito bom de continuar a lição, né, Rômulo? E graças a Deus você estudou a lição. Porque tem muita gente, a gente acompanha às vezes sem estudar, né? A gente vai só acompanhando a lição. E você estava preparado, né? Que bom. Graças a Deus por isso. Aí, eu já estou tomando uns sustos aqui já. O Instagram já está dizendo que estava com problema de conexão. Mas hoje, se cair, eu tento retornar pelo celular aqui, só no link aqui, tá? Daí com vocês que estão interagindo. Porque daí tem o 4G. Mas no domingo passado nem o 4G ficou no ar. Por incrível que pareça. Então vamos orar então. Tá aqui o Henrique pelo Facebook. Bom dia, Henrique. Também, Deus abençoe. E nós vamos então pedir a Deus a orientação e direção nesse momento de estudo da palavra. Oremos. Ó Pai, diante do Senhor nos colocamos agora, Deus, para buscar entendimento mediante a iluminação do Teu Espírito Santo, ó Pai, diante das nossas dúvidas, diante, ó Deus, da luta contra o nosso pecado. Te agradecemos, ó Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá mediante a Tua palavra, Deus. Sermos questionados sobre a nossa natureza pecaminosa e a natureza divina do Teu Filho Jesus, que, como veremos hoje, ó Deus, abriu mão, se esvaziou, ó Deus, da divindade, não usurpou ser igual ao Deus Pai e se tornou um de nós. Nos dá entendimento, ó Pai, e que possamos seguir a Tua palavra, nos tornarmos servos ao exemplo do Teu Filho Jesus. Rogamos a Deus pela nossa igreja, rogamos o consolo do Teu Espírito Santo, ó Deus, para o Teu povo, para a família da NECA, ó Deus, para a nossa cidade também, ó Pai, que sente a perda do Cuco. Pedimos pelos nossos enfermos ainda, ó Deus, pela Selma, pela Mariazinha, pela Dona Erenilda, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando e abençoando essas nossas queridas irmãs, a recuperação da Dona Thalita, da Dona Ivane. Ó Deus, que a Tua mão bendita, poderosa, continue nos abençoando, ó Deus, e nos dirigindo. Clamamos ao Senhor neste momento que nos ilumine através do Teu Espírito Santo, que habita em nós, ó Deus, pela Tua graça. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então vamos lá, queridos, para o texto base, que é Filipenses capítulo 2, de 1 a 8. Filipenses capítulo 2, de 1 a 8. Diz assim então, Filipenses:
Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu li até o 11 porque o texto ele nos convida, né, a continuar lendo, né, mas o texto seria até o versículo 8, que vai terminar dizendo que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse último estudo vai trazer, então, ao nosso conhecimento, né, a nossa mente, exatamente isso, né, como Jesus se portou, né. A gente veio nessas 12 lições anteriores lidando com o problema da nossa identidade, né? O problema do egoísmo que impera no nosso século, né? Na nossa sociedade, no individualismo que muitas vezes requer que nós estejamos satisfazendo o nosso ego nas coisas que nós fazemos, na religião que nós praticamos, né? Então, hoje a gente vai ver aqui, nessa lição, a pessoa de Jesus, como Jesus viveu, como ele abriu mão até, né, da sua divindade para se tornar um de nós e viver de modo a nos mostrar que é possível uma vida, né, de obediência a Deus, através, obviamente, da obra do Espírito Santo, mas ele nos convida a abrir mão de quem nós somos, para colocar nele a nossa expectativa de identidade, né, de sabermos quem nós somos, de confirmação de quem nós somos através do que ele fez na obra da morte dele, né, da encarnação e da morte dele. Então nós temos aqui a doutrina da encarnação, né, de Jesus, que foi um debate também acalorado durante séculos aí, né? Já no início lá tivemos algumas afirmações, tipo Marcion, dizendo que Jesus na verdade não encarnou, né, não se tornou homem mesmo, né? Era um espectro, era um fantasma, era uma aparência de homem, mas a doutrina da encarnação ela é bem clara, firmada biblicamente, né, de que Jesus, além dele encarnar, né, além dele se tornar um homem, ele sofreu tudo que nós sofremos, né? E a lição vai trazer aqui até uma perspectiva que muitas vezes a gente acha que o sofrimento de Jesus foi só na hora da morte dele, né? Foi só na hora da crucificação, da entrega ali. Não, mas o sofrimento de Jesus foi desde o nascimento, né?
Ele se tornou um de nós, sofrendo as dores, né? Como diz Isaías, homem de dores. Né? Então, a introdução da lição aqui vai dizer que às vezes a gente tem alguma impressão errada sobre o termo sofrimento ou humilhação de Cristo, né? Que a humilhação de Cristo não seria possível por ser ele Deus, né? Mas o texto diz aqui que ele mesmo se humilhou, né? A si mesmo se humilhou. A humilhação de Cristo não seria possível se ele não permitisse, né? Se ele não se permitisse ser humilhado, tomando a forma que nós somos. Né? Aqui está o primeiro ponto, então, o alto sacrifício de Cristo. Então essa encarnação, né? Essa obra de Cristo, ela teve um preço que ele teve que pagar. Né? Uma vez eu vi um pastor fazendo uma elucubração, né? Elucubração. Olha, me enrolei agora. Imaginando, né, uma cena, né, bíblica de quando Deus fez o plano da criação, né? Ele conversando entre si na Trindade e dizendo assim, olha, nós vamos criar, né, criar o universo, criar o mundo, e nós vamos criar um ser à nossa semelhança, né, a nossa imagem e semelhança. E esse ser vai ter um livre-arbítrio, né, vai ter um livre-arbítrio. E nessa conversa trinitária, imaginária, né, desse pastor, ele fala assim, mas aí alguém da Trindade fala assim, mas se dermos livre-arbítrio a essa criatura, ela pode se virar contra nós. E aí? Como é que vai ser, né? Se ele se virar contra nós. Fala assim, aí um de nós tem que se sacrificar, né? Tem que dar a vida pela criatura que vai se virar contra a gente. Porque a única coisa que vai resolver é a morte, né? E aí uma das pessoas diz assim, se isso acontecer, pode deixar que eu vou. Né? É uma conversa imaginária, mas na verdade o plano de salvação acontece desse jeito. Né? Deus já sabia, nós cremos assim, né, que quando ele criou tudo, ele já sabia que isso ia acontecer, que a criatura dele ia se virar contra ele, ia abandoná-lo, e que o remédio seria um auto-sacrifício para isso. Então essa imagem nos traz também essa voluntariedade do próprio Filho, né, Jesus, a fazer essa obra. Tá? Então, o que exigiu isso, esse sacrifício? Primeiro, aqui na lição vai trazer o esvaziamento, né, da sua divindade, né? Uma renúncia temporária da majestade divina e a adoção da natureza humana na forma de um servo. Então Isaías, a partir do capítulo 49 até o 53, o 53 é o mais famoso ali, quando Isaías fala sobre o servo sofredor. Né? E esse servo sofredor também, além dele abrir mão da sua divindade temporariamente, é a auto-humilhação, né? Aquilo que ele passou por nós para poder cumprir a sua missão. Né? Então ele se submeteu voluntariamente a todos os nossos sofrimentos para que se cumprisse a profecia ali, o que Deus falou, né? Que o servo sofredor teria que passar. E culminando na morte de cruz. Né? Então, só para lembrar aqui, esse tipo de morte que Jesus foi submetido, ele não só é um modo cruel de morte, né? Como alguns já viram alguns estudos aí. Um método muito cruel, né? Muito doloroso, de muito sofrimento. A intenção era causar esse sofrimento, mas não só, era humilhar, né? Era
uma morte que tirava toda a dignidade do ser humano, né, fazendo esse ser humano padecer de uma forma terrível, implorando para morrer, né, muitos imploravam para morrer, e padecendo de sede, de falta de ar. Então, a morte também era um modo de expressar a vergonha pelo que ele estava morrendo, né? Aquilo ali era um castigo, como a gente diz assim, todo castigo para isso aí é pouco, porque ele não presta, uma pessoa que não presta. Então ela tinha todo esse sentido de desonra, né? Um sentido de humilhação mesmo daquele sujeito que estava ali padecendo essa morte de cruz. Então essa humilhação de Cristo culminou nessa morte, né? Nessa morte tão violenta, tão cruel e vexaminosa aos olhos da humanidade, vamos dizer assim, da sociedade. Tá? Então, a questão da encarnação, ele se fez homem, né? A gente tem lá um momento histórico, né, de Jesus, que ele se tornou um judeu pobre, né, que ultimamente surgiu algumas heresias aí falando que a família de Jesus era rico, porque ser marceneiro era rico, né? Não, a história nos mostra que mesmo ele ali não tinha onde, né, ser enterrado, né? Como uma família rica não tinha onde ser enterrado, teve que pegar emprestado um túmulo, né? Então essas teses de que era muito bem de vida, tal, você pode tirar, né? Eram trabalhadores, uma família trabalhadora. E o interessante é que em alguma época aí, né, principalmente na época do liberalismo, houve muita tentativa de se provar o Jesus histórico, né, a prova de Jesus na história, como ele existiu, onde ele estava. Isso aí sempre foi uma busca da humanidade, mas em algum momento da história teológica isso aí se aguçou. Para nós, a questão histórica de Jesus, ela está descrita no Evangelho. Não tem, né, não tem outra fonte. Né? Essas tentativas são frustradas, mas quando o credo apostólico foi formado, foi levado em conta a questão histórica. Né? Tanto é que Pôncio Pilatos consta no nosso credo apostólico exatamente isso, para posicionar historicamente a época de Jesus, né? Que Pôncio Pilatos tem fontes históricas variadas e fartas aí. Então decidiu-se na declaração de fé colocar lá: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Né? Então por isso figura aí esse personagem histórico na nossa confissão do credo, certo? Então Jesus ele encarnou como um judeu pobre, membro de um povo pequeno que vivia dominado em sua própria terra, né? E imagina isso, né? Agora a gente é levado a esse momento histórico onde o povo judeu era um povo dominado pelo Império Romano, né? Pagava altas taxas, altos impostos, vivia em guerra dentro do próprio povo, né, judeu. Tínhamos lá, né, os revoltosos, né, que atacavam até o próprio povo. Né? Então, uma época difícil, uma época que havia muita opressão. Então Jesus viveu todo esse contexto, né, dentro desse histórico político também ali da sua época, e ele foi criado ali naquele contexto. Imagina que algumas privações teve que passar também, né? A Bíblia não se preocupa em narrar isso, a Bíblia não se preocupa em pormenorizar isso, mas nós temos algumas passagens que vão dar assim um lampejo, né, de que o sofrimento de Jesus também foi por esse momento e também pelo momento do povo. Né? Jesus chorou quando viu Jerusalém na questão
de que Jerusalém sempre se comportou muito antagônico aos profetas de Deus. Ele chorou pela morte de Lázaro, pelo sofrimento, né, das irmãs de Lázaro. Então isso demonstra também esse lado emocional de Jesus, do sofrimento, né? E até a questão do templo, quando Jesus vira lá as mesas, né? É uma questão emocional também, né? Ele coloca ali alguns sentimentos que levam ele a tomar aquela atitude, né? A atitude é levada por forte emoção. E alguns textos falam que Jesus tomado por forte emoção, comoção, né? Chorou ou se moveu em direção à pessoa para ressuscitar a menina, né? Alguns textos que dão essa nuance, né, das tratativas de Jesus. Certo? Alguma pergunta aí? Alguma participação aí? Rômulo, alguma coisa aí? Eu, desde o começo da lição, quando o senhor começou a falar, eu estava lembrando realmente do credo apostólico. O credo ele vai trazer toda essa importância que eu, na época ali do primeiro concílio, eles tiveram em questões do agnosticismo, em querer mostrar que Jesus Cristo não foi um homem, né? Então, e o credo ele vem trazer toda essa tratativa, esse relato de que ele era Deus, né? Mas ele era filho da Virgem Maria e ele padeceu pelo poder de Pôncio Pilatos, né? Mas ele não deixou de trazer a ressurreição dele, que isso era o que mais matava o gnosticismo. Aham. Então eu achei muito. Eu estava desde o começo até falar, daqui a pouco o pastor vai parar, eu vou falar do credo. E o senhor falou, nem ali. Que legal, é isso aí. Tá, joia, então, vamos continuar aqui, então. E é interessante a gente perceber, né, essa questão humana de Jesus no sofrimento, né, não só na hora da morte, né, em toda a sua vida. A gente vai pensar aqui, por exemplo, né, na questão da multiplicação ali dos pães e dos peixes, né, e que isso era uma questão corriqueira em Jesus, há pelo menos 2 relatos, né, dessa multiplicação, mas vamos pensar assim num contexto do crescimento de Jesus até ele começar o ministério, né? Porque ali o ministério começa com 30 anos. Então esse contexto ali de dificuldades, de falta de algumas coisas, Jesus passou também, né? E muito diferentemente do que a gente imagina, né? Ou romancia, né? A gente faz uma espécie de romance. É interessante que o Alcorão traz histórias de Jesus fora da Bíblia, né? E conta umas histórias de Jesus, tipo, ele ressuscitou um passarinho que morreu, tal, né? Então a Bíblia não traz esses relatos, né? Mas a gente pode imaginar de que as dificuldades, né, de passar algumas privações, né, Jesus passou, né, mesmo sendo Deus. Por quê? Porque Deus colocou ele para ser esse homem de dores, né, não só na hora do sofrimento, mas para sentir a nossa existência, durante toda a nossa existência, certo? Então, mas o que chama a atenção então em Jesus é que ele se identifica como Deus, ele sabe ele abriu mão da sua divindade, vamos dizer assim, né? E ele passa por esse sofrimento, mas esse sofrimento para ele é uma questão de obedecer, de obediência, né? De saber a sua missão em passar por isso e não ser a sua culpa, né? Ele não ter culpa nisso, ele leva sobre si a nossa culpa.
Porque Jesus, em momento nenhum, ele desobedeceu a Deus em nenhum sentido, né? Pelo contrário, ele se voluntariou para passar isso, e quando estava passando por isso, a consciência dele era desse auto-sacrifício, era de passar pela nossa dor, pela nossa pecaminosidade, né? Ele leva sobre si o nosso pecado na hora da morte da cruz, mas durante a sua existência ele sente a nossa dor, ele vive a nossa dor, mas o conhecimento e a obediência ao Pai, a tudo que o Pai planejou, a pessoa do Pai, o caráter do Pai, fortalece Jesus nessa caminhada, nessa comunhão com o Pai. E a questão da obediência, ela é interessante porque a lição vai trazer aqui, se Jesus tivesse batido o pé para se afirmar como identidade, né? Porque é aí que o diabo não consegue vencê-lo, né? Não consegue derrubar Jesus na tentação, né? Jesus não precisa afirmar sua identidade perante o diabo. Ele sabe quem ele é. O diabo questiona exatamente a questão da identidade, tentando Jesus a que ele afirme a sua identidade naquilo que ele pode possuir, a autoridade, né? Daquilo que ele... no relacionamento dele do Pai com relação a quem ele é, né? Se é filho de Deus, pula desse monte aqui, porque está escrito, se você pular, os anjos vão te pegar, né? Então, Jesus sabe, ele não afirma a sua identidade no que os outros estão dizendo, ou no que ele precisa afirmar a identidade dele, né? A identidade dele está em obedecer o que o Pai disse. Tanto é que ele se posiciona diante da palavra de Deus, dizendo, não, está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito que só ao Senhor teu Deus adorarás. Então ele não se rende à tentação de afirmar a sua identidade em coisas, né? Na autoridade sobre as cidades, né? No poder sobre as cidades. A certeza dele que a identidade dele está em Deus, está em cumprir aquilo que Deus disse, né? Então, para ele é mais importante, a prioridade dele, ele sabe que permanecer fiel ao que Deus disse. Então, nessa característica, Jesus está nos ensinando que a mesma coisa nós temos que fazer com ele. Que tudo que nós estudamos aqui são coisas relativas a uma tentativa de estabelecer a nossa identidade naquilo que nós temos, possuímos ou como nós agimos. Personalidade, né? Sendo personalistas e tal. Então, a vida de Jesus, diante daquilo que ele está descrevendo aqui, né? Vamos identificar 4 causas, né? A lição vai identificar 4 causas do sofrimento de Jesus, né? Então vamos ver aqui. Sendo o Senhor de todas as coisas, ele se colocou voluntariamente na posição de um servo que precisa obedecer, né? Então a primeira descrição é que ele é servo. E ser servo aqui é uma obediência a um senhor. Então, qual é a função do servo? É obedecer a palavra que é dada pelo seu Senhor. Então Jesus, ele encarna como uma pessoa que vai cumprir cabalmente aquilo que o seu Senhor está dizendo. E o Senhor, no caso aqui, é o Pai. É o Pai, Deus Pai, né? Então, a lei de Jesus é a lei de Deus Pai, é a palavra de Deus, né? Ele é o verbo encarnado, ele é essa palavra, né? Então a vida dele é ser essa palavra, é cumprir essa palavra na íntegra, né? Então Jesus fala assim, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Não vai passar um ponto dessa lei
porque eu vim cumprir essa lei. Então, quando a gente percebe isso, né, na questão da lei de Deus, a gente pode até pensar na questão, mas a lei tem a lei civil, né? E a lei, na época, era uma lei até muito severa, mas quando a gente está falando de lei, são os juízos de Deus, né? Não é somente uma questão de cumprimento de lei civil, mas o todo da lei, que Jesus resume: amar a Deus em primeiro lugar, né? Com toda a nossa força, alma, entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E o que envolve esse amor? Algumas ações de você abrir mão de você mesmo, né? Primeiro, para você amar a Deus toda a sua alma, força e entendimento, você vai lutar com os seus próprios ídolos, né? Que a lição vai trazer aqui. O maior ídolo que nós temos somos nós mesmos, né? O nosso ego, a nossa vontade de afirmar quem nós somos. Então, muitas vezes a gente coloca a nossa afirmação da nossa identidade naquilo que nós temos, naquilo que nós amamos, né? Aquilo que nós amamos, né? A gente fez o estudo do Keller, né? Os deuses, falsos deuses, e a gente tem várias maneiras de colocar outros deuses no lugar de Deus, né? Outras coisas que são sutis, mas para identificar dá trabalho, mas ele vai dando algumas pistas como identificar, né? Aquilo que você gasta mais tempo, que você investe mais recurso, acaba sendo uma pista se aquilo está sendo a sua prioridade, o Deus da sua vida, né? Então, se você olhar nesse panorama, né, aqui o autor da lição ele vai trazer um exemplo, né, de que a nossa identidade muitas vezes está naquilo que nós temos. Se nós perdermos alguma coisa do que nós temos, algum dinheiro, valores, alguma coisa, né, se a gente coloca a nossa esperança e a nossa personalidade nisso, né, a nossa identidade nisso, se começamos a perder isso, isso acaba com a nossa vida, né? Ele usa até o exemplo do time de futebol. Se o meu time de futebol for desclassificado, acabou a minha vida, o meu humor, tudo, né? Então, tudo isso está relacionado à nossa insegurança ou segurança naquilo que nós nos identificamos que nós somos, né? E em Jesus a identificação está exatamente em glorificar o Pai, mostrar o Pai, né? O Deus Pai. E isso que ele nos mostra que é possível a gente viver com relação a Ele. Ele se encarnou para mostrar isso para nós, né? Também. Para nos dar a salvação através da sua morte, mas para ser, o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então essa imitação que ele está dizendo é buscar na identidade de Cristo realmente como agir diante de situações em que nós lutamos com a gente mesmo, né? O apóstolo Paulo fala, eu me esmurro, né? Tem hora que para eu reduzir o meu desejo, né, de me impor como pessoa, eu tenho que, às vezes, uma luta pessoal para me esmurrar. Então, chego, né, a esse tipo de violência, né? B. Sendo perfeitamente puro e santo, ele se submeteu a viver em um mundo caído, cercado por pecadores, né? C. Ele sabia que teria que suportar um sofrimento angustiante e morrer numa cruz para cumprir sua missão de mediador da nova aliança. E D. Ele suportou as privações da vida, as tentações do diabo, a rejeição do seu próprio povo e as perseguições a que foi submetido durante toda a sua vida. Então, Cristo abriu mão da sua majestade, né? E a nossa diferença com Jesus muitas vezes está aí, né? Ele renunciou à sua identidade como Deus, né? Vamos dizer assim,
os seus direitos, né? Os seus privilégios, e muitas vezes nós agimos exatamente o contrário. Nós estamos num embate, numa batalha, para que as coisas se amoldem ao que nós somos, a quem nós somos, ao que nós falamos, né? Então esse é o primeiro ponto, né? O auto-sacrifício de Cristo. E aí nós passamos para o segundo ponto, que é o auto-sacrifício exigido do cristão, né? Ou dos cristãos. Então nós devemos imitar a Cristo. Devemos imitar a Cristo. Em que sentido, em que oportunidade, né? Nós precisamos identificar quando nós estamos trazendo todo o escopo da lição, né? O principal problema aqui é o que o texto base inicia falando, né? A Igreja de Cristo, ela precisa pensar de um modo unificado em Cristo, como corpo de Cristo, para agir, né? Para ser um corpo que vai agir de acordo com o desejo de Cristo, né? Então ele fala aqui, né? O capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 2, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Então, o início do texto já vai falar qual é o propósito da carta, né? O propósito da carta ali vamos lembrar aqui que o Filipenses vai chegar num momento ali que Paulo vai chamar a atenção de duas lideranças da igreja, duas mulheres, né? Rogo a Evódia e Sintique, né? Que pensem concordemente no Senhor. Então há um problema de uma luta, de uma divisão dentro da igreja, que cada uma daquelas lideranças tem uma visão e aquilo racha a igreja. Aquilo está prejudicando a unidade da igreja. E isso parte de um sintoma de individualismo, né? Cada um tem ali uma visão de como deve ser a coisa e não sentam, não se acertam e racha a igreja. Aqui é um contexto de comunidade, vamos dizer, né? Então mas a gente pode trazer isso para dentro da família, né? Para a nossa vida pessoal, em todas as áreas. Em todas as áreas, né? A gente parar, fazer uma reflexão se aquilo que a gente está impondo não é simplesmente um sintoma do nosso ego sendo ferido, né? do nosso individualismo que só pensa, né, na nossa parte, né? no nosso bem-estar. Então, esse autossacrifício, na lição aqui fala assim, é uma característica muito forte na nossa velha natureza, né? O que a gente tem que buscar aqui o altruísmo, né? No sentido de pensar coletivamente, abrir mão do nosso ego, né? E é uma luta, vamos dizer assim, a gente está nadando contra a maré, a gente está numa época de luta de classes, né? Onde é enfatizada a luta de classes, de divisão na sociedade, né? de visão de minoria. Então o cristianismo ele vai contra isso, né? Ele não admite isso. Por quê? Porque o cristianismo ele parte do princípio que Deus não faz acepção de pessoas pelo que elas são, pela cor da pele, pela classe. Então, quando você lê aí os evangelhos e lê as cartas apostólicas, né, e as recomendações para o escravo, é para o livre, é para o grego, é para o judeu, é a mesma recomendação, é o mesmo proceder, né? Cada um tem uma posição social, ok. Se você é senhor, você trate
aquele que está abaixo de você como igual, como superior. Né? Mas ele não vai abrir mão da responsabilidade dele como Senhor, de ordenar, de mandar, de cumprir. E se você é servo, mesmo se o seu Senhor for injusto, você faça como para Deus, não para ele. Né? Você faça o seu melhor como para Deus, mesmo seu Senhor sendo injusto. Né? O Evangelho é extremamente libertador nesse sentido, mas ele não é revolucionário no sentido de falar assim, não, agora você de Cristo tem que se libertar, não seja escravo, né, de um Senhor injusto. Não, continua sendo escravo do Senhor injusto e faça do melhor modo possível. Né? Faça do melhor modo possível. Então não admite esse tipo de diferenciação, e isso é um sintoma também desse individualismo que vai querer afirmar a sua identidade em cima de coisas fúteis, em cima de coisas que não são a sua identidade, que não expressam quem eu sou, na verdade, né? Mas o mundo vai dizer, não, você é isso, você tem que afirmar que você é isso, e você não pode admitir não ser reconhecido por isso. Né? Então, o Evangelho é exatamente isso, uma contracultura. Né? A contracultura é isso. Né? A cultura está dizendo, seja isso. O Evangelho está dizendo, não seja. Abra mão da sua identidade em Cristo. Não é para você se submeter a qualquer coisa. Não é? A qualquer... Né? Então, tá bom, então eu vou deixar as coisas acontecerem, todo mundo mandar em mim. Né? Não está dizendo isso. O que está dizendo é que a nossa identidade está em Cristo, e em Cristo nós vamos descobrir o nosso valor. E o nosso valor não está nas coisas que nós temos, não está nas coisas que nós gostamos, não está na agremiação que eu faço parte, na denominação, está em Cristo. Isso tem um valor muito maior. Né? Pode parecer somente uma afirmação, mas quando nós nos deparamos com isso, nós começamos a reconhecer o nosso valor. Como templo do Espírito Santo, né? Como aquilo que Deus criou como aquilo que Ele quer para si, ser adorado por essa criatura. E aí você lê no Salmo 139 ali, cada um é único, não tem essa de nasceu por acaso ou rejeitado. Todos nós, diante de Deus, temos um propósito na nossa vida. Né? Esse discurso não cabe para o cristão, porque nós encontramos a nossa identidade em Cristo. Tá? Então esse é o terceiro ponto. Né? No final do segundo ponto faz uma afirmação bem interessante, bem bacana, assim,